Konnichiwa, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana e por aqui pretendo partilhar o meu gosto pelo Japão. Com o crescente interesse em viajar para o Japão, que nós temos assistido por todo o lado, eu quero criar uma série de vídeos onde irei explorar vários temas que podem criar inseguranças na hora de decidir viajar para o Japão e talvez assim eu consiga ajudar a minimizar alguns dos receios que possam existir em relação a viajar para um país tão distante e tão diferente. A intenção desta série é desmistificar alguns medos que nós temos quando viajamos para o estrangeiro. E com isso eu quero dizer que é para qualquer país do estrangeiro, está bem? Alguns medos são comuns e eu acho que servirão para muitos destinos. Primeira questão que me vem à mente e que provoca algum receio: os voos. Eu sou do país da Europa, não existem voos diretos daqui para o Japão e então estamos a falar de voos longos com escala. E quando eu falo em longos, eu falo de voos de mais de 10 horas, o voo maior, ok? Não é confortável. Portanto, preparem-se, é a primeira fase de viagem. O segundo receio será a língua. Eu não sei japonês, o que é que eu faço? Certo? E haverá até gente que dirá: eu não sei japonês e não sei inglês, o que é que eu faço? Felizmente para nós, com a existência da internet, tudo é mais fácil. Então, desde que se tenha uma boa conexão, não deverá haver grandes problemas. Nós podemos usar o Google Translator ou qualquer aplicação de tradução. Às vezes já em traduções curiosas, mas isso também é para qualquer outra língua. Mas, em geral, serve para nós termos uma ideia do que é que se está a passar. Então, o problema é a língua? Não. O Japão ainda tem placas nas cidades mais turísticas que são fáceis de ler e haverá uma certa facilidade em usar os supermercados que são iguais aos nossos. Ok? Então, não é por aí que nós devemos ter algum receio. Se eu disse tudo se resolve com a internet, vamos falar sobre a internet. Os nossos SIM cards não funcionam no Japão, portanto, temos que arranjar alternativas. Eu sou fã das os Wi-Fi portáteis, que são umas caixinhas que a gente pode andar com elas para todo o lado. Sempre funcionaram bem comigo, então eu recomendo. Mas a outra opção é ter um telemóvel desbloqueado e comprar um SIM card lá que funcione lá. E vocês vão perguntar: e a internet grátis? Existe. Eu não recomendo no meu próprio país, portanto também não recomendo lá. Mas existe. E quem não tem problema em usar, está safo. Uma outra dúvida que eu acho que toda a gente tem é: dinheiro. Cartões de banco funcionam lá? O Japão é um país de dinheiro vivo. E por mais que toda a gente diz, sim, toda a gente
país ou conseguem usar os cartões em qualquer lado. Eu não concordo. Ok? Nas grandes cidades, sim, é verdade, mas se nós formos mais para o interior, o dinheiro é rei e lojas pequenas, venda de rua, tenham dinheiro se faz favor. Senão, nada funciona. O dinheiro não é difícil de utilizar, as maneiras de pagamento também não, os supermercados são como aqui, têm o valorzinho na máquina. Lá também funciona em muitos lugares as máquinas de pagamento onde a gente põe o dinheiro e sai o troco certinho, portanto não me parece que usar, manusear o dinheiro seja um problema. A segurança. O Japão em geral é um país seguro. Não há grandes perigos. Há as suas situações, como em qualquer outro lugar, mas em geral é um país super seguro. Não é uma preocupação real. Comida e o acesso à mesma. Ana, não gosto de sushi, não gosto de ramen. Terei opções? Terão. O Japão é um país de boa comida e de comida a valores acessíveis. Então não vai haver qualquer problema. Além de teres comida tipicamente japonesa que deves experimentar, tens ainda todo o tipo de comida estrangeira. Então, comida, amigos, não é problema no Japão. Para andares de um lado para o outro, encontrares os teus destinos, verificares os teus transportes, eu posso dizer que o Google Maps no Japão funciona muito bem. Então será uma mais-valia utilizá-lo. Ajuda muito a ultrapassar certas dificuldades, ok? Ele, em questão de transporte, até nos indica, volto a falar em grandes cidades, quais são as saídas que a gente deve escolher para um determinado destino. Então, usem-no. Haverá outras aplicações e depois falarei delas numa outra oportunidade. Vou deixar um alerta grande, se calhar dois. Um diz respeito ao facto de no Japão se andar muito. No Japão vais andar de certeza muito e por todo o lado há escadas. Então, o conselho principal é nada de levar malas enormes atrás. É muito difícil andar com elas e apesar deles terem uns serviços que nos ajudam e que eu falarei deles mais tarde, não andem com grandes malas. É muito difícil a gente andar com elas para todo lado, além de que incomodam bastante. Levem bom calçado e preparem-se para andar. A última observação que eu tenho é sobre possíveis ocorrências atmosféricas. Também escolham bem o período em que vão e de resto eu acho que não há grandes preocupações. Espero que isto vos interesse. Se tiverem alguma sugestão, digam e nós encontramos no próximo vídeo. Eu espero que isto simplifique em muito a tua próxima viagem. Até lá, matane!